sua companheira de todas as horas. A novidade está no ar. A rádio que todo mundo ouve. Rádio Macaé Gospel. A Rádio Macaé Gospel apresenta um programa independente. Todo o conteúdo nele expresso é de total responsabilidade de seus idealizadores. Nesse momento, a Rádio Macaé Gospel passa a apresentar o programa Mensageiro da Verdade. Mensageiro da Verdade. Louvor, oração, Palavra de Deus e debates. Um programa da Assembleia de Deus Desperta-me para Almas. Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Louvado seja o nome de Jesus. Uma boa noite de salvação para os nossos amados ouvintes. Nós estamos aqui em mais uma programação do nosso grande e amado Mensageiro da Verdade. Eu sou o pastor Adaelson Gomes e é um grande privilégio estar com os irmãos aqui em mais uma sexta-feira. Tivemos aqui na sexta-feira passada um debate a respeito do pastorado feminino. Você que não acompanhou, corre lá no programa lá no canal da rádio Mensageiro da Verdade ou da rádio Macaé Gospel, né? O Facebook também lá, que foi muito produtivo também. É muito importante, mais uma vez eu falo para vocês, mandar a sua dúvida quando o debate estiver ocorrendo, para que ela seja tirada aqui no ambiente do debate, tá bom? Mas logo estamos marcando nosso próximo debate aí. Eu tenho certeza que é de muita produtividade para você que vai estar nos acompanhando. Hoje estamos aqui com um programa um pouco diferente, mais direcionado à entrevista, e eu estou aqui com um pastor muito amigo meu, que logo mais eu vou estar apresentando aqui. Então te convido a você estar divulgando essa live aí, estar se conectando através de nossas redes sociais. Também estamos ao vivo aí no YouTube, como Rádio Macaé Gospel. Então acompanha lá, dá o joinha, já se inscreve no canal, e essa entrevista com certeza logo mais vai estar também no meu canal, o pastor Adaelson Gomes. Corre lá também, já se inscreve no canal, acompanha todo o conteúdo que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a tua vida. Vai juntamente conosco, lança aí alguma pergunta para o pastor Roosevelt, que o pastor André também está comigo aqui, sempre está, para nós estar aí te respondendo aí, tá bom? Se sinta à vontade para participar do programa Mensageiro da Verdade, porque aqui você tem liberdade, e aqui nós queremos divulgar cada dia mais a verdade para o meu e para o teu coração, que o Senhor vem estar nos dando uma entrevista muito abençoada. Eu estou aqui com o pastor Roosevelt de Oliveira. Ele é o pastor presidente da igreja pentecostal Igreja Palavra e Fogo, lá a igreja matriz aqui do aeroporto, né? Se encontra no aeroporto, na Rua L. Isso aí, pastor muito amigo meu. Estamos aqui para estar conhecendo um pouquinho o nosso irmão em Cristo, e também está compartilhando um pouco a respeito do seu testemunho de vida, para estar alcançando vidas, né, meus irmãos? Que é muito importante saber e entender que nada acontece de uma hora para outra, mas em tudo Deus tem, digamos assim, um plano para estar nos resgatando e para estar nos salvando. Pastor Roosevelt, dá aí uma parte do Senhor para o pessoal, cumprimenta aí. A parte do Senhor para os ouvintes da rádio Macaé Gospel. Estamos alegres aqui nessa noite de estar juntamente com o pastor Adaelson, também com o pastor André aqui, para podermos estar falando um pouco da palavra, falando daquilo que Deus ele tem feito em nossas vidas. É um privilégio tremendo ter essa oportunidade de estar aqui junto com esses homens de Deus e juntamente com nossos ouvintes, para podermos estar compartilhando de algo de Deus para nossas vidas, amém? É isso aí, pastor André, o seu microfone tá ligado? Dá também a paz do Senhor para o pessoal aí, em nome de Jesus, nossos ouvintes. Paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes do programa Mensageiro da Verdade, nosso amado pastor Adaelson Gomes e o nosso amado ali pastor Roosevelt.
Como? Roosevelt. Roosevelt. É nome bem gringo não, né? Prazer reconhecer o homem de Deus e a todos que estão ligados aí, conectados nessa programação abençoada. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Roosevelt, primeira coisa, de onde que saiu esse nome? De onde que saiu esse nome? Roosevelt de Oliveira, né? Pastor, meu amigo, pastor presidente ali da igreja pentecostal, É a igreja Palavra e Fogo. Palavra e Fogo evangélica, né? Igreja evangélica, Palavra e Fogo aqui no aeroporto. Uma entrevista muito produtiva, tenho certeza que vai te abençoar. Pastor, vou fazer a primeira pergunta para o senhor aqui. O senhor nasceu em berço evangélico, como foi um pouco da sua trajetória? Comenta conosco aí. Não, na realidade, meus pais eram espíritas e depois eles passaram a fazer parte de uma comunidade esotérica, né? Uma fraternidade, como eles diziam. E nós aprendemos ali o misticismo, o ocultismo, antes de estarmos aceitando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso aí. Pastor, o senhor é da onde? Sou daqui de Macaé mesmo. De Macaé mesmo? Nascido e criado aqui? Então se sente em casa, né? Totalmente em casa. Seus pais ainda é vivos ainda hoje? Não. Eles já faleceram, mas aceitaram Jesus antes, serviram a Cristo, né? Isso daí foi um presente de Deus para nossas vidas, né? Ver eles salvos. Meu pai, que era mestre dessa fraternidade esotérica, que na ótica humana seria quase impossível se converter uma pessoa que tinha um vínculo tão grande com essa sociedade secreta, né? E graças a Deus ele se converteu e aceitou o Senhor Jesus depois de 13 anos de oração, clamando, intercedendo pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe. Eles aceitaram a Cristo, né, em um presente de Deus para nossas vidas. Sabemos que dentro em breve nos encontraremos lá na glória, amém? É importante, né? Muito importante. Mas deixa eu fazer outra pergunta para o senhor. Quando o senhor nasceu, seu pai e sua mãe já fazia parte, a sua realidade da sua infância, já era totalmente envolvido nessa comunidade secreta, como o senhor está nos passando nessa tarde? Como foi sua infância, ou ele entrou para isso, o senhor já grande já? Não, eles eram do espiritismo. Aí quando passou um certo tempo, eles deixaram o espiritismo e passaram para essa comunidade secreta. Para os nossos ouvintes entender um pouco melhor, o que seria o espiritismo? O que seria ele? É uma religião? Ele não sei como posso me direcionar a respeito do espiritismo. Não sei se, mas até onde eu sei, ele se considera, ou alguns deles se consideram até mesmo cristão, mas eu não sei até que ponto que o espiritismo pode estar chegando. E eu não sei se o senhor pode falar um pouco a respeito disso para nós, mas o que seria basicamente isso, para os nossos ouvintes estar entendendo? A gente respeita todas as religiões, mas aquilo que eu creio é o que está na Bíblia. E a Bíblia diz em Levítico 19:31: não vos voltareis para os médios nem para os feiticeiros, a fim de vos contaminardes com ele, né? É uma prática totalmente abominável diante do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, a Bíblia vai dizer que é abominação diante de Deus. Aqueles que consultam os mortos, aqueles que procuram os adivinhos, os feiticeiros, que fazem os seus filhos passar pelo fogo, já é uma prática da magia negra, né? Sim. Então Deus abomina completamente essa prática, né? O espiritismo de Allan Kardec é cada dia mais, digamos assim, uma religião que está crescente, né? Está crescente e cada vez mais está desenvolvendo, mas assim também como, digamos assim, a maçonaria. A maçonaria também, até um tempo atrás, era um pouco também mais oculta, digamos assim, mas agora ela é tão mais conhecida que tem até mesmo um vídeo no YouTube apresentando um pouco mais.
Essa liberdade, particularmente, eu nunca vi assim dos espíritas. Por exemplo, tem até um programa, ou melhor ainda, uma propaganda de um rapaz no YouTube, né, chamando para aqueles que querem ser maçom ou conhecer a loja maçônica. Já o espiritismo, pelo menos no meu ponto de vista, eu falo, nunca entrei, nunca fiz parte, não conheço muito bem, apenas ouvindo falar um pouco do fundador e alguma coisa sobre a história do espiritismo. Mas ela é um pouquinho uma religião recuada, ela não é muito assim à mostra, como, digamos assim, os evangélicos, por exemplo, os protestantes, até mesmo a religião carismática, tanto a religião carismática como a própria igreja católica, são cada dia mais aberta, digamos assim, para o público conhecer e até mesmo expõe suas crenças, sua fé em rede social. Já o espiritismo não é tanto assim dessa comunicação para que nós venhamos estar entendendo o que eles crêem, o que eles pensam e o objetivo da sua vida após a morte. E o senhor que já fez parte, os seus pais, o senhor conhece alguma coisa um pouco mais a fundo de saber o que eles creem, sei lá, o que eles pregam, alguma coisa desse tipo aí? Diante da Bíblia, a Bíblia fala que a salvação eterna e a perdição eterna, né? Geralmente quem crê na reencarnação é algo completamente distorcido, ainda que usa alguns versículos distorcidos da palavra do Senhor, mas a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem é dado morrer somente uma vez, vindo logo após o juízo, né? Sabemos que é a salvação e a perdição eterna. E eu, quando era dessa comunidade secreta, eu era participante do grupo jovem, porque eu tinha 16, 17 anos e a gente fazia o ritual, né, junto com os jovens, tendo um adulto que era responsável por nós, e ali nós acreditávamos muito no poder da mente, no poder das pedras, no poder da natureza. Nós acreditávamos que Deus era o cosmos, que Deus era tudo, Deus era a árvore, Deus era as pedras, Deus era o mar, mas o pintor não pode ser a pintura, assim o Criador não tem como ser a criatura. Isso aí. Deus. Eu acredito que, na realidade, uma das crenças mais conhecidas do espiritismo é um pouco a respeito da reencarnação, né? Que normalmente qualquer pessoa que estuda um pouco sobre espiritismo sabe que eles acreditam um pouco a respeito da reencarnação. A pessoa, não sei, morre, depois reencarna. Eu já vi até mesmo pessoas defendendo biblicamente a respeito desse tema, até mesmo usando textos isolados, ou até mesmo também pessoas isoladas da Bíblia, como João Batista, falando que era a reencarnação de Elias, e assim vai por a Bíblia dizer que o Elias tinha que vir novamente antes de vir o Senhor para preparar o seu caminho, como está escrito em Malaquias. Aí quando o Senhor o nomeia ou traz em contexto o que está acontecendo com João Batista ali, fala, o Elias que vocês esperam, ele já veio. Aí muitos entenderam ali que era João Batista. Aí muitos acreditam nesse ponto de vista aí que Elias reencarnou em João Batista. Mas na realidade, para começar, esse texto muito isolado, até porque para a pessoa reencarnar é necessário morrer, né, senhor? Se eu não estou enganado. E Elias nunca morreu, né? Elias, ele subiu no redemoinho. Verdade. E o próprio João Batista disse, eu não sou o Elias. Quando diz que ele tinha o mesmo espírito de Elias, da mesma forma que Elias se direcionava, pregava com aquela autoridade, com aquela trepidez, assim também era João Batista, né? A mesma maneira, o mesmo jeito, como você falou, Elias, ele foi transladado vivo, ele não experimentou a morte. Isso aí, ele vive. E para alguém reencarnar, na concepção errada deles, tem que se morrer, né? Tem que morrer, né? E Elias nunca nem morreu, mas sim João Batista vinha pregando na unção e no espírito, na maneira que pregava Elias, né? E vinha pregando, vinha anunciando com o espírito, mesmo ânimo, digamos assim, a qual Elias também vinha pregando. Mas a Bíblia em nenhum texto fala que João Batista é a reencarnação
de Elias. E muitas vezes a pessoa usa isso para estar usando até mesmo sobre defesa do espiritismo. Até alguns acreditam também dentro do próprio espiritismo que Jesus, por exemplo, não veio em carne, né? Não vem em carne. Eles acreditam que na realidade Jesus era espírito. Eu estou errado nisso? Eu estou certo? Como que o senhor pode comentar um pouco a respeito disso aí pra gente? Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus, né? Jesus, ele nasceu de uma mulher, ele teve as mesmas dores, aquilo que nós passamos, né? Na terra como homem. Ele experimentou as dores, as fadigas da terra, e ele, com certeza, ele teve em carne nessa terra, mas só que ele morreu e não reencarnou, ele morreu e ressuscitou. Há uma diferença em ressurreição e reencarnação. Com certeza. Na reencarnação eles creem que vão morrer e vão nascer em outro corpo. Mas a Bíblia não tem nenhuma prova de reencarnação, e sim de ressurreição. Quando Jesus ele ressuscitou no seu mesmo corpo, como também fala a respeito na Bíblia de várias pessoas que ressuscitaram, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós podemos ter várias fontes que falam sobre a ressurreição. Só que a ressurreição de Cristo foi uma ressurreição plena. Com certeza. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Com certeza, por mais que muitos enxergam em Cristo uma reencarnação, não, ele não ressuscitou em outro corpo, né? Mas sim, ele ressuscitou com o mesmo corpo. Haja vista que quando os seus discípulos vão estar vendo ele ali, por mais que as portas fechadas, tudo fechado, ele vai aparecer bem no meio dos seus discípulos e todos vão conhecer ele. E na realidade foi até a grande incredulidade de Tomé, porque Tomé achava que ele era espírito. Jesus falou: um espírito não tem carne e nem osso como eu tenho. Venha aqui, toca nas minhas mãos e veja que tem carne e também tem osso. Então essa doutrina da reencarnação é uma doutrina um pouco complicada dentro do espiritismo, e assim muitas vezes vamos levando. Aí uma pergunta que muitas pessoas, na verdade eu vivo bastante tempo na rua evangelizando. Eu ministro muito em igreja, mas também ministro bastante em rua. Fico bastante na rua em evangelismo e algumas obras sociais também, e com certeza eu já tive a oportunidade de pegar pessoas para falar ou comentar um pouco de Cristo, pessoas que eram espíritas, pessoas, o mais que nós encontramos são católicos, né? Eu já encontrei pessoas de toda a religião, até mesmo seitas, já encontrei pessoas muitas vezes até tentando entrar em certos debates, mas é muito notório que a salvação é apenas em Cristo. E Cristo não era espírito, Cristo era 100% Deus e 100% homem, ele era 200%, isso mesmo. Uma grande doutrina, conhecida teologicamente falando, é a união hipostática, né? Dentro da união hipostática ele era 100% Deus, 100% homem. João vem estar dizendo que aquele que não crê que Jesus veio em forma humana ou em corpo, digamos assim, este tal é o espírito anticristo. Esse espírito não é de Cristo, né? Aquele que acredita que Jesus pisava na areia da praia e não ficava o rastro dele, na verdade esse é o espírito do anticristo, que tem desde a época de João, desde a época de Cristo, está aí para tentar iludir e confundir a mente de alguns. Mas eu creio que a grande resposta para a nossa vida está nas Sagradas Escrituras, e isso é muito interessante para cada um de nós. Pastor, quantos anos o senhor tinha quando o pai do senhor, a mãe do senhor, saiu de dentro do espiritismo para entrar dentro dessa religião ou comunidade secreta, não sei como me direcionar eles? Quantos anos o senhor tinha basicamente? O senhor já entendia bastante a respeito da vida nesse ponto aí? Assim, eu não lembro mais ou menos quantos anos eu tinha, mas eu creio que já tinham uns 14, 15 anos quando eles começaram a entrar nessa comunidade secreta. Isso aí. Na realidade, muitas vezes a pessoa coloca tudo no mesmo saco, né? Vamos lá, religião dos candomblé, dos espírita, coloca tudo dentro do mesmo saco, falando tudo é a mesma coisa, mas nós sabemos que existe uma certa distinção, né? Hoje, por exemplo, essas comunidades secretas,
cada dia mais estão sendo conhecidas. Por mais que elas não são tão expostas como a evangélica, como, vamos lá, os protestantes, como os pentecostais, mas antigamente elas eram ainda mais retraídas, hoje estão um pouco mais conhecidas, então, como eu falei, nós temos aí a maçonaria tão conhecida, tá até mesmo divulgando aí seus vídeos no YouTube, e de primeiro, isso era um tabu. Ninguém nem sabia o que era isso, e quando alguém chegava para falar era apenas coisas má ou ponto de vista negativo, como quando nós aqui ainda em off aqui estava comentando também a respeito de uma certa denominação de igreja. E isso é muito importante, o conhecimento de cada uma dessas áreas, dessas religiões, porque nós sabemos que nós estamos no rádio, o rádio ele alcança lugar que a gente não imagina. E muitas vezes tem pessoas que têm entrado em certo lugar sem saber o que é. A Bíblia nos recomenda dizendo, ou nos ensina dizendo que um homem que quer construir uma torre, primeiramente ele tem que fazer o orçamento para saber se ele pode começar e vai conseguir acabar. Porque se ele não conseguir começar e acabar, os inimigos dele vão passar dele e vão rir dele. E muitas vezes tem pessoas que estão entrando em situações que não conhecem. Estão entrando como foi no seu caso, o senhor ainda novo ainda, quando já foi se entender por gente, seu pai e a sua mãe já estavam envolvidos, bem dizer, basicamente isso não teve escolha, né? Já nasceu ou já foi doutrinado naquela realidade de vida. E quantos anos o senhor passou lá dentro ainda, com seus pais lá? Assim, a minha passagem por lá não levei muito tempo, levei cerca de 1 ano, 2 anos, né? Nessa comunidade secreta, que é a mãe da maçonaria, né? E meu pai, ele era o mestre lá. E como você disse, né? Às vezes as pessoas não sabem distinguir uma seita da outra. É como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4, que Satanás ele se transfigura em anjo de luz para enganar os próprios escolhidos. É como o camaleão, se ele tiver numa parede verde, ele vai ficar verde. Se ele tiver numa parede marrom, ele vai ficar marrom, ele muda de cor. Se adapta, né? Assim é o inimigo da nossa alma, ele muda de roupagem para poder enganar. Nós temos que estar ligado no que a palavra de Deus fala. Nós não podemos ser levados a vento de doutrina. Nós temos que estar consultando a palavra de Deus para saber a verdadeira verdade da palavra. Em Gálatas 1, versículo 8, o próprio Paulo disse, né? Se eu ou um anjo vier pregar um evangelho que não seja este, que seja anátema, ou seja, maldito. Se está na Bíblia, nós recebemos com o coração aberto. Agora, se não está na Bíblia, nós rejeitamos. Porque a Bíblia diz em Oséias 4:6 que meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E não somente no âmbito das seitas, mas do próprio servo de Deus que não busca a verdade, não consulta a Bíblia e vive que nem piolho, né? Anda pela cabeça dos outros. É isso aí. Na realidade, esse é um grande problema, digamos assim, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Hoje nós temos aí, se você entrar no seu aparelho celular e consultar aí no seu Google, quantas religiões existem hoje, não precisa nem pesquisar no mundo, pesquisar apenas no Brasil aí, que você vai se surpreender da quantidade de religião, a quantidade de falso mestre tem surgido. Tudo isso sabemos que é para total cumprimento bíblico, mas nós reconhecemos que tem pessoas que estão brincando com a palavra de Deus. Já cheguemos a comentar a respeito de algumas pessoas aqui, outros já faleceram, já vieram a óbito, não tem tanto problema nem comentar. Pessoas como Joseph Smith, Ellen White e vamos lá, o próprio que nós falamos aqui já, Allan Kardec, já faleceram, mas deixaram aí certos segmentos que até hoje tem mexido com muita mente, principalmente
dentro da juventude, né? Até vindo para cá, eu estava no centro da cidade, um pouco mais cedo, eu vi uma dupla de pessoas evangelizando, esses dois de branco, né? Não preciso nem falar quem foi, pessoas ainda bem jovens ainda, aparentemente com uns 15, 16 anos, e a dupla, eles dois, passando de loja em loja, evangelizando no centro da cidade. Eles só andam de 2 em 2, né? E eles totalmente expõem aquilo que eles acreditam. E eu falo para vocês que uma pessoa que está em uma seita, ela é mais complicada do que uma pessoa que não tem religião alguma. Porque ali é algo que ele vai defender com unhas e dentes. Eu vi uma certa senhora dando uma testemunho, uma certa feita, que ela vai estar falando que o esposo dela era do mundo, mas ela era pior do que ele. Por quê? Porque ela estava em uma seita. E a pessoa, quando está numa seita, na realidade, a pessoa acredita que está certa e defende com unhas e dentes, e nada, absolutamente nada, ela acredita que pode mudar o ponto de vista dessa tal pessoa. Mas é muito importante, nós estamos aqui, o programa Mensageiro da Verdade, e todo o conteúdo que nós trazemos é para te trazer uma verdade, um conteúdo em verdade, na revelação bíblica, para estar trazendo aí para crescimento da tua vida, tá bom? O pastor Roosevelt, o que aconteceu para o senhor estar saindo dessa comunidade? O que foi acontecer? Algum movimento? Os seus pais saíram? Como foi que funcionou aí? Eu fui evangelizado por um pastor, Antônio Carlos. Na época ele era diácono, trabalhava comigo, ele era guarda municipal. Ele pregava o evangelho e ele falou sobre o inferno. E quando ele disse sobre o inferno, eu fiquei meio receoso. Eu falei, meu Deus, se o inferno for de verdade, eu tô indo para lá, porque eu tô completamente fora daquilo que a Bíblia manda, né? Eu li a palavra, ele deixava a Bíblia, a gente ia trabalhar, ele deixava a Bíblia em cima do balcão, né? Do pronto-socorro pediátrico, onde a gente trabalhava, e eu li a palavra do Senhor e via que eu estava vivendo totalmente errado do que aquilo a Bíblia falava. E teve uma vez que meu pai manifestou um demônio nele. E aquele demônio veio para cima de mim. Aquele demônio falava em umas línguas estranhas, não as línguas do batismo com o Espírito Santo, mas umas línguas estranhas. E aquele demônio vinha para cima de mim. E minha avó falava comigo que há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. E eu fiquei com o corpo todo paralisado, não conseguia fugir, não conseguia correr. Havia ali legiões de demônios, né? Eu fiquei preso e eu lembrei que há poder no sangue de Jesus. E quando eu falei há poder no sangue de Jesus, meu pai caiu de joelho e aquele demônio foi embora. E eu falei assim, ele é mestre dessa comunidade secreta. E o poder das pirâmides, como eles diziam, o poder da mente, o poder das pedras e tantas coisas que eles aprenderam, não tiveram poder para poder expulsar aquele demônio. E o poder do nome, do sangue de Jesus, teve poder de jogar aquele demônio por terra. E a partir daquele dia, então, eu comecei a buscar ao Senhor. Eu comecei a buscar a Deus. E mais pra frente tive um encontro com o Senhor. Então nessa época que o senhor foi evangelizado, o seu pai ainda era envolvido, ainda era mestre ainda dessa religião, o movimento, como que funciona isso? Uma comunidade secreta, esotérica, né? Uma comunidade, né? Pessoal, continua ligadinho com a gente aí, que a gente vai entrar no comercial. Logo, logo nós estamos de volta aí, tá bom? Que o Senhor em Cristo nos abençoe e compartilhe essa live em nome de Jesus. Mensageiros da Verdade. Um programa da Assembleia de Deus Desperta-me para Almas. A apresentação do pastor E
E aí, gostou da programação? Anuncie aqui. Nosso WhatsApp 992060056. Rádio Macaé Gospel. Aqui, seu negócio dá certo. Continue sintonizado na Rádio Macaé Gospel. Já já voltamos. Rádio Macaé Gospel, seu portal de música, informações, entretenimento e da palavra de Deus na internet. Aplicativo na Play Store e no Radiosnet de Macaé, Rio de Janeiro, para o Brasil e o mundo ouvir. Rádio Macaé Gospel, salvando vidas através do louvor. Está pensando em dar uma melhorada no teto? Eu tenho uma boa opção. Procure hoje mesmo a Metromix Decorações. Lá você encontra forro removível em isopor térmico e acústico e muito mais. Somos referência nos serviços de igrejas e galpões. Nossa instalação é imediata e com o melhor preço do Rio e região dos Lagos. Faça hoje mesmo seu orçamento sem compromisso. E para facilitar, dividimos em 12 vezes no cartão de crédito. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 21 96551 8919 e fale com Denilson. Metromix Decorações. Assembleia de Deus, Missão Avante. Nossos cultos, sexta-feira às 19 horas, culto de libertação. Sábado de 8 às 10 horas da manhã, consagração. Domingo às 18 horas, culto da família. Venha nos fazer uma visita. Nosso endereço, Rua Lenira Moraes Soares, número 80, no Morro de São Jorge, em Macaé. Pastor Presidente Cristiano Silva e missionária Laís Benavenuto. Assembleia de Deus, Missão Avante. Lugar de gente feliz. Tá cansado de pagar canais de TV caro? Vem pra Inovare, um novo jeito de assistir TV. Tenha todos os canais de TV abertos e fechados, incluindo Combate, Telecine, Premiere e muito mais por apenas R$35. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 22 98845 5112. 12 de junho, Dia dos Namorados. Essa data especial faz referência ao amor, ao afeto e ao carinho entre casais apaixonados. E nesse dia especial, os casais aproveitam para trocar declarações de amor, presentes, surpresas e outras diversas formas criativas de aproveitar essa data comemorativa. Atenção, você tem um sonho, um desejo de se aprofundar nas escrituras sagradas. Chegou sua hora. Escola Teológica Forjados na Mão de Deus. Temos básico em teologia, temos médio em teologia, temos curso de capacitação de obreiros. Professor Pastor Washington Oliveira, bacharel em teologia, juiz de paz eclesiástico e capelão. Entre em contato conosco pelo telefone 22 99760 1094 e 22 99780-2754. Escola Teológica Forjados na Mão de Deus. Atenção, cantores, a Incendeia Music ajuda você a divulgar seu single no YouTube e nas plataformas digitais. Venha fazer parte desta parceria com a dupla Daniel e Samuel. Não consigo viver sem a glória de Deus. Já não há meu ser. Cantora Bárbara Willy. Mas escute mim, o que vou lhe falar. Cláudia Flores. É tempo de florescer, suas raízes vão crescer. Cantor Márcio Silva. Por isso eu te peço, meu pai, me aceite. Até como escravo preciso voltar. Auriane Braga. Preparem o caminho pro Senhor passar. Preparem o caminho pro Senhor passar. E muitos cantores já estão divulgando conosco. Não perca tempo. Ligue agora 22 99784 8037.
Assembleia de Deus, Ministério Desperta-me para Almas. Endereço Rua W16, entre a W1 e W5, próximo ao Colégio Radan, número 58, no Lagomar, em Macaé. Pastor presidente, pastora Adaelson Gomes. Dias de culto: terça-feira, culto de ensino da palavra às 19 horas. Quinta-feira, culto de oração às 19 horas. Domingo, culto de adoração às 19 horas. Assembleia de Deus, Desperta-me para Almas. Uma igreja que ama a palavra. Uma igreja que ama almas. Atenção, o programa dos cantores parceiros da Rádio Macaé Gospel, que é apresentado de segunda a sexta de 10 ao meio-dia, a partir do dia 6 de junho, terá um novo horário. Será de segunda a sexta, de 22 à meia-noite. A pedidos de muitos ouvintes nesse horário, alguns cantores e ouvintes terão como ouvir, pois estarão em casa, já que no outro horário a maioria trabalhava e não tinha como ouvir. Pensando nisso, a produção da Rádio Macaé Gospel resolveu mudar o horário para melhor lhe atender. Não percam o novo horário do programa dos cantores parceiros a partir do dia 6 de junho, aqui na Rádio Macaé Gospel. Atenção Brasil, você está sintonizado na melhor rádio, a maior potência do rádio na comunicação, Rádio Macaé Gospel. Esta é a voz do estado do Rio de Janeiro, a melhor programação show music da internet, divulgação da palavra de Deus, louvores, esporte, notícias, informações, prestação de serviços e utilidade pública. Uma rádio sempre pensando na comunidade, sempre resgatando e divulgando a cultura popular para os 4 cantos da terra. Baixe nosso aplicativo na Google Play Store e acompanhe toda a nossa programação a nível de Brasil e o mundo. Rádio Macaé Gospel, a voz do estado do Rio de Janeiro, a maior potência para você. Rádio Macaé Gospel. Voltamos. Mensageiros da Verdade. Um programa da Assembleia de Deus, Desperta-me para Almas. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Meus irmãos, estamos de volta em mais uma edição deste amado programa Mensageiro da Verdade. É muito importante, antes que eu passe em mim despercebido, eu quero estar fortalecendo novamente para vocês o convite da nossa cruzada que nós iremos realizar dia 18 de junho, desse mês agora. Já está se aproximando, está bem pertinho. Eu te convido para você estar participando juntamente conosco aí dessa cruzada evangelística que nós iremos estar realizando no bairro do Lagomar, na W de número 16, em frente da nossa igreja lá, a Assembleia de Deus, Ministério Desperta-me para Almas. É um evento que vai ser gravado pela a página da Rádio Macaé Gospel, e nosso intuito é estar anunciando a palavra de Deus lá para aqueles vizinhos, para aquele povo que mora ali nas proximidades. Juntamente com isso, obviamente, vai ter o nosso evangelismo lá, e você é o meu convidado. Vai ser na parte da tarde, a partir das 17 horas da tarde, e te convido para você estar lá conosco. Nosso pastor André vai estar, pastor Roosevelt também, né? Pastor Roosevelt vai estar também juntamente conosco lá. Também terá bastante convidado lá, tá bom? Você é o meu convidado, vamos lá participar juntamente conosco. Marca aí uma caravana, leva a tua igreja. A última que a gente fizemos lá foi até irmãos lá de outras igrejas lá que fizeram uma pequena caravana e foram lá somar juntamente conosco lá. Então vai lá juntamente, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar aí em contato com o nosso WhatsApp, até mesmo pode mandar mensagem aí pro diretor da rádio aí que ele te responde, tá bom? Que o Senhor te abençoe. E vamos lá, vamos continuar aqui a nossa entrevista. Vamos aqui ganhar um pouquinho de tempo. E em off, nós conversando aqui um pouco, agora no momento do intervalo, surgiu uma pergunta, mas só queria concluir aqui que nós estávamos comentando. Pastor, o senhor na edição passada, antes de nós entrarmos aí nos anúncios, nas propagandas, o senhor falou que aprendeu com a sua avó que no sangue de Jesus tinha poder. A sua avó era da igreja?
Minha avó era da Igreja Batista. Sua avó era da Igreja Batista? E ela, para poder me levar para a igreja, ela me dava aquela bala de caramelo, né? Aí eu ia para a igreja sabendo que ia ganhar a bala, né? Chegava lá, assistia os cultos e participava também dos Mensageiros do Rei. Mensageiro do Rei. O que seria esse Mensageiro do Rei? Mensageiro do Rei era onde as crianças ficavam aprendendo a palavra. É isso aí. Seria como nossa escola dominical hoje, né? Basicamente, ou não? Uma escolinha de criança? Na hora dos cultos, as crianças ficavam reunidas nessa sala, né? E ali tinha a tarefa das crianças. É muito bom. Isso aprendeu lá com a sua avó, que no sangue de Jesus tinha poder, não era isso? Verdade. Imagina a pessoa dentro de uma casa ali, onde Jesus, digamos assim, seria um tabu, né? Algo que não poderia ser pronunciado. Essa sua avó era a mãe do seu pai ou da sua mãe? Minha avó era a mãe do meu pai, né? Muitas vezes a gente dormindo, eu e meu irmão já chegamos ao mesmo tempo ter a visão do mesmo demônio, né? Dentro da casa. Muitas vezes o demônio vinha para poder nos sufocar e eu só conseguia dormir clamando o sangue de Jesus. Olha aí que coisa. Na realidade, esse lado obscuro, de, digamos assim, em nossas vidas, é algo que, querendo ou não, o homem vai correr muitas vezes atrás de uma porta de escape. Tem situações em nossa vida que com certeza vai ter uma hora ou outra que nós vamos ter que aprender a clamar sobre o nome de Jesus. E obviamente a cultura brasileira é uma cultura cristã. O catolicismo é muito antigo dentro do nosso país. E obviamente é como eu estava comentando com um irmão um dia desse, quando ele estava falando como ganhar um ateu. Eu falei, para começar, ninguém nasce ateu. Porque o berço brasileiro é um berço cristão, digamos assim. A pessoa se torna ateu no decorrer da vida. Começa a estudar e encher a cabeça com algumas bagunças, ou então através de algum acontecimento que aconteceu em sua vida, ele optou por ser ateu, mas ninguém nasce ateu. Ninguém nasceu sem acreditar em nada. Obviamente, uma pessoa no seu berço, ele é doutrinado, digamos assim, que existe um Deus, existe um ser maior, que é uma palavra muito, muito conhecida para aqueles que são filhos, não faz isso que o Papai do Céu vai te castigar. Minha mãe sempre falava isso, e olha, minha mãe nem cristã é, e nunca tinha sido, mas é muito importante nós entendemos isso. E obviamente, como a mãe do seu pai foi cristã, é isso? O seu pai também já tinha sido? Meu pai era afastado, tanto meu pai quanto a minha mãe. Também tinha sido já da igreja. Meu pai foi criado na Igreja Batista. Até o professor da escola dele era o próprio pastor, né? E ele se afastou do caminho do Senhor. Meu pai da Batista e minha mãe era da Brasil para Cristo. Ela também se afastou do caminho do Senhor e entrou pro lado do ocultismo, do misticismo e do espiritismo. É isso aí. No caso, quando eles casaram, eles foram juntos, né? Ou quando, antes deles se casar, eles já tinham saído já da igreja? Eles já estavam envolvidos já nisso? Eles se afastaram quando era jovem, né? Se conheceram, se afastaram e depois entraram se envolveram. É isso aí. Pastor, vamos lá, vamos voltar pro assunto lá dessa comunidade aí secreta aí. Responde para mim, dentro desse contexto, o que é monografia? O que seria essa monografia? Monografia é tipo uma apostila que a gente estudava, vinha 4 apostilas mensal e a gente estudava, cada semana a gente estudava uma apostila dessa. Hoje nós temos, por exemplo, quando um novo convertido entra na igreja, nós damos o tão conhecido discipulado. Monografia seria mais ou menos o discipulado, seria isso? A pessoa aprendendo, que seria a religião, basicamente? A gente tinha o conhecimento, aprendia as lições, a gente cada vez mais se envolvia. O senhor lembra de algum assunto que foi dado em alguma dessa lição?
de algum ponto específico que lhe chamou bastante atenção. Eu, por exemplo, quando eu era bem pequeno ainda, morava no Maranhão nessa época, eu não tinha muito contato com religião, mas obviamente o catolicismo, como eu falei, sempre foi berço de tudo. E entre a minha casa e a escola onde eu estudava, tinha uma igreja católica, era a igreja matriz que ficava bem na praça da cidade. Toda vez que tinha prova para mim, que eu passava na frente daquela igreja, eu subia os degraus na igreja e ia rezar lá dentro para Deus me ajudar a passar na prova. Porque eu sabia que ele tinha poder para me ajudar a passar na prova. Então e isso foi algo que ficou marcado na minha infância. Toda vez que fazia prova, pegava lá, antes de ir para a escola, eu entrava na igreja católica, que na época era direto, era aberta, não sei hoje, né? Mas a igreja católica direto era aberta na época lá. E eu primeiro fazia ali a minha rápida oração na minha inocência e depois ia para a escola. Isso foi alguma coisa que ficou marcado na minha mente. O senhor, quando estava na situação aí, alguma coisa ficou marcada na sua mente que o senhor aprendeu, que o senhor está passando para a gente? Eu aprendi quando era do misticismo sobre o poder da pirâmide. Eu acreditava nisso, agora não, claro. A palavra do Senhor, ela nos traz luz e nos tira das trevas, né? E eu ficava paralisado, né? Com o corpo em forma do ritual, né? E imaginava estar dentro de uma pirâmide. E ali começava a fazer as meditações. Essa pirâmide para ele seria um tipo, digamos assim, um monumento de fé, de crença, de poder? Eles acreditam que a pirâmide, elas atraem o poder do céu, né? Ela atrai o poder do céu, e ali a gente imaginava, né? Na nossa meditação, era como uma oração, mas diferente, né? A oração que a gente faz, a gente cria no poder de Jesus, cria no poder de Deus. E ali nós acreditávamos no poder da pirâmide, no poder das pedras, no poder da natureza, no poder da mente. A pirâmide para ele seria como uma cruz para os católicos. Mais ou menos seria isso. Basicamente isso aí, né? Tipo não um símbolo de Deus, mas sim um símbolo de um poder místico, seria mais basicamente isso. A pirâmide, ela tá no esoterismo, né? A gente podemos ver que está em várias seitas secretas. Eles creem nesse poder da pirâmide, porque é trazido desde da época do Egito, sim, né? As tradições do Egito. Não é algo novo, né? Hoje, por exemplo, aí nós temos o que não coloca basicamente uma pirâmide, coloca algo para identificar uma pirâmide, como hoje nós temos aí, hoje não, né? Bastante tempo, o marca-passo e o esquadro. O marca-passo e o esquadro, que também, fechando a conta, se torna também uma pirâmide. Isso é muito conhecido aqui mesmo na nossa cidade aqui de Macaé. Tem bastante ponto que tem algum desses monumentos, que na realidade quem tem um pouquinho de conhecimento sobre religião e vê e já entende que ali é um ponto de certa religião, de certa crença, de certa fé. Então é muito interessante a maneira que eles levam e que eles doutrinam, digamos assim, essas pessoas. Eles implicam exatamente. Rapaz, eu já passei por situação a qual eu estava evangelizando a certas pessoas que aparentemente não tinha outra realidade para eles, a não ser aquilo que eles tinham aprendido. Eu já participei, eu já tive o privilégio de estar participando em evangelismo, falando para algumas pessoas um pouco a respeito, vamos lá, do Demolê. Não sei se todo mundo já ouviu falar a respeito disso. Eu já passei em cidades lá no Piauí mesmo, cidade com 4.000 habitantes, e a maioria da juventude entrava nisso, sem nem saber o que era isso. Se nós perguntávamos para 100% daquelas pessoas, 10% iria ter ciência onde estava entrando. A maioria entrava porque era moda, achava que era algo muito potente. Então, quando eles entravam, eles chegavam pra gente para falar que tinha entrado como se fosse uma vitória alcançada para eles, como se fosse algo que eles estivessem brigando para entrar, e entrava. Depois você pesquisa um pouco sobre isso aí que eu tô te falando, que você vai ter um pouco desse conhecimento aí. Porque em certo ponto eles
implica tanto na sociedade que, para ser sincero, em algumas questões, muitas pessoas, para crescer, é necessário dar o primeiro passo entrando em alguma seita, em alguma crença, em alguma fé, e muitas vezes não tem ciência aonde está entrando. Eu tenho um conhecido, não vou falar amigo, mas um conhecido, que ele é cantor de rap, e ele veio conversar comigo um dia desse não, já faz mais de um ano já. Ele me chamou e falou: pastor, tal pessoa me chamou para entrar em tal lugar. Aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, mas eu já fui da igreja, eu sei o que é isso. Eu falei: então, não precisa mais nem eu te falar absolutamente nada, né? Se você sabe o que é isso, não sei nem para que você está me falando ainda. Ele falou: eu só queria saber só o seu ponto de vista. Eu falei: então, é muito importante a pessoa saber onde está entrando. Você sabe onde você está entrando? Vai querer entrar? Não, então pronto, então a decisão é sua. Mas o grande problema é quando muitas pessoas entram sem ter um conhecimento de onde está entrando. E depois que entra, eu falo para você que nada é de uma hora para outra. Ninguém vai entrar lá e grau 33, não. Tem que passar certa etapa, certo ponto. E ali que dali vai, vamos lá, modelando ele, colocando em certo ponto, moldando certos pontos de caráter. Quando a pessoa vai se ver, está totalmente envolvido nisso. E no ponto de vista humano, como o pastor Roosevelt comentou aqui na abertura da sua fala, no ponto de vista humano, muitas vezes isso é uma ida sem volta. Pessoas que estão tão envolvidas assim, parece que nunca mais vão sair, como no caso do pai do pastor, da sua mãe, obviamente, por estar junto com o seu pai também. É a situação que a pessoa olha assim e fala: não tem como mais sair dali. Mas nós sabemos que com a mão de Deus e a ajuda de Deus, Deus consegue nos tirar de qualquer situação, se todavia nós tivermos o nosso coração quebrantado para aquele chamado a qual o Senhor tem nos escolhido. Isso é algo muito importante. Mas depois que o Senhor aceitou Jesus, o Senhor falou que quando o Senhor estava sendo evangelizado por esse diácono, que hoje seria pastor, não é isso? O seu pai se manifestou e através do nome de Jesus, foi isso? Ou foi do sangue de Jesus? Eu cravei o sangue de Jesus tem poder. E ele caiu de joelho, né? O demônio foi embora. Naquele ato, o Senhor já aceitou Jesus? Não. Eu vi que eu tinha que ter uma mudança. Me clareou a mente, mas ainda eu fiquei no mundo, né? Os carrapichos. Eu fiquei 1 ano indo na igreja para poder me converter, mas caminhei 1 ano. Depois de 1 ano, quando teve o batismo, eu pedi ao pastor: eu quero batizar. Vai ser batizado, né? Isso nós estamos falando de que ano, mais ou menos? Foi em 97. 97, né? Tem bastante tempo já. E, obviamente, desse tempo, seu pai continuou ainda nesse movimento. Sua mãe também. Quando o senhor então aceitou Jesus, o senhor era jovem, não é isso? O senhor era jovem, dentro da sua... Obviamente, morar com seu pai e com sua mãe. Qual foi a reação deles? O senhor lembra? No momento ali, eles ficaram felizes, né? Porque me viram que eu saí da bebida, eu bebia todo dia, né? Eu tinha dois trabalhos, trabalhava em 2 lugares para poder sustentar meu vício na bebida e no cigarro, né? Fumava 3 carteiras de cigarro por dia, bebia todo dia. E no momento ali, mesmo eles sendo contra o evangelho, eles gostaram que eu me converti, porque qual o pai que não vai querer, qual a mãe que não vai querer ver o seu filho bem, né? Então eles ficaram felizes de ver a minha vida sendo transformada. Aí depois desse movimento, o senhor começou a frequentar a igreja. Qual foi a igreja que você começou a frequentar? Foi a Batista da sua avó? Não, é a igreja pentecostal. Igreja pentecostal, né? Já entrou numa igreja pentecostal. E tem alguma pessoa que lhe impulsionou, algum amigo, algum, digamos assim, algum conhecido, ou foi exatamente esse diácono que lhe evangelizou, que era de alguma igreja, que lhe encaminhou para lá? Como foi que aconteceu assim no princípio da sua conversão? Eu comecei a visitar várias igrejas, né? Por trabalhar à noite e estudar
à noite também, eu ficava meio impossibilitado de ir nas igrejas evangélicas. Aí onde tinha culto, né? À noite eu ia. Igreja Batista, igreja Pentecostal, onde tinha, eu tava indo. Que eu tinha que ir na igreja naquele dia que eu tinha livre, né? Que era difícil. E ali eu fui convidado para ir numa igreja e ali eu fiquei congregando, né? Passei a ser membro da igreja Evangelho Pleno. Era no Campo do Oeste. Evangelho Pleno, né? E isso foi basicamente qual ano isso aconteceu? 97. 97 mesmo, né? No ano da sua convenção, no caso? Já em 96 eu já comecei a ir para a igreja, mas sem ter uma atitude, né? Sem tomar aquela decisão. Apenas sendo moldado pela palavra aos poucos, né? Quando aceitou a Cristo, já foi no batismo, né? Aceitou a Cristo já batizando. Isso é algo muito importante. Depois desse ato, obviamente, como o senhor falou, seu pai e sua mãe ficaram contentes, ficaram felizes em certo ponto por estar ali vendo liberto, digamos assim, do vício da bebida e do cigarro. Isso foi em instantes ou teve uma preparação para essa libertação? Ou nesse período que já estava visitando já um ano, já começou a diminuir esses usos ou foi em instantes? Essa foi a razão de eu ter ficado um ano, né, na igreja sem ser membro, sem estar congregando, porque eu tive umas recaídas, né, na bebida, eu era alcoólatra, mas eu não desisti, eu continuei buscando, orando, clamando, continuei buscando ao Senhor, e o Senhor, Ele me libertou. Não foi uma libertação instantânea, né, mas foi um processo que Deus trabalhou na minha vida. É muito importante isso acontecer. As pessoas que estão hoje tentando, então, eu passei em uma certa situação em pessoas que até elas mesmas já tinham desistido delas. E chega um ponto dessa maneira, né? Que a própria pessoa fala, não tem jeito pra mim mais não. Então não vou mais atrás, não quero mais saber da igreja. E do nada aparece um irmãozinho lá, coçando a cabeça, fala, rapaz, tô sentindo falta de você na igreja. Muitas vezes acontece isso, de pessoas até mesmo desistir dela, achar que pra ela mesma não tem jeito. Mas obviamente, assim como acontece com algumas pessoas que escolhem lutar, tem jeito. Tem jeito, né, pastor? Amém. Aconteceu um fato inusitado, né? Eu tive uma recaída. Eu falei, vou beber só um copo de cerveja. E daquele copo não consegui parar. Fui bebendo direto, alcoólatra. Beber que nem coçar, você não pode começar, né? Daqui a pouco eu me vi dentro do bar, bebendo. E comecei a falar do evangelho dentro do bar. Aí um cara que tava bebendo comigo falou, rapaz, quem é você para falar do evangelho? Você tá bêbado? Você tá bebendo? Eu falei, verdadeiramente eu tô aqui. Mas eu creio que Deus, Ele vai me tirar dessa situação e amanhã eu vou estar servindo a Ele verdadeiramente. Não, uma situação que eu tava ali, mas eu assim não perdi a esperança que Deus iria fazer uma obra na minha vida, estava fazendo uma obra, né? Então aquela pessoa que um dia começou, teve uma recaída, né? Não desanima não, porque o Senhor com certeza Ele não desistiu de você, igual também não desistiu da minha vida, né? E Ele quer que venhamos perseverar, buscar Ele, porque Ele é poderoso para poder continuar a obra que Ele iniciou. É isso aí, o que é importante é a pessoa não perder a fé, né? Não perder a fé e enxergar em Deus a solução para tudo. Porque muitas vezes nós tentamos de todas as nossas maneiras humanas, e quando a nossa expectativa humana se frustra, aí nós achamos que não tem mais jeito. Mas é como aquela antiga história da mulher do fluxo de sangue, né? Passou 12 anos naquela peleja, chegou um ponto que ela gastou tudo que ela tinha, né? Como fala a palavra de Deus, mas quando enxergou Cristo, falou, se eu apenas tocar em suas vestes, né? Eu sei que eu ficarei curada. Isso é muito importante, meus irmãos. Nós enxergarmos em Cristo a solução para os nossos problemas. Porque enxergando em Cristo a solução do nosso problema, com certeza, Ele vai nos visitar com a sua solução.
Então é importante nós criar, não importa a situação que você está passando, só importa se você tem fé para lutar. A Bíblia fala bem claro que o céu é tomado à força e só os fortes vão se apoderar dele. Tem situações inusitadas, como fala na palavra do Senhor, que muitos se diz ser forte para beber vinho. É bom ser forte para lutar contra o pecado. É bom ser forte porque, obviamente, quando uma criança está começando a desenvolver-se, a sua estrutura, ela vai começar a engatinhar. Depois de engatilhar, ela vai começar a dar os seus primeiros passos, e ali vai cair, vai levantar, vai cair de novo, vai se ralar, vai se machucar. Aí tem uma hora que a criança vai ter um grito: não faz isso não, senão tu vai cair de novo. E assim também é na vida espiritual. Muitas vezes alguém vai te dar um grito, muitas vezes você não vai gostar quando alguém te gritar, mas isso é normal. É tudo para o aprendizagem da nossa vida. Você que está nos assistindo aí, pode ter certeza, continue na caminhada e a tua vitória é certa. Nada vai impedir de você alcançar a tua vitória, apenas você mesmo. Então continua na caminhada, prossiga, que Deus é fiel e vai suprir, tá bom? E pastor Roosevelt, em 97 o senhor começou a sua caminhada, né? E na igreja Plenitude, é isso? Não, é Central do Evangelho Pleno. Central do Evangelho Pleno. Eu tô na minha cabeça aqui, Plenitude. É Central do Evangelho, aqui no Campo do Oeste, né? Hoje essa igreja não existe mais, né? Ou existe? Ela existe ainda, né? Mas não mais com esse nome, né? Ou com esse nome ainda. Que eu não conheço nenhum. Com esse nome ainda. Com esse nome ainda eu não conheço, não. Não, nunca nem ouvi falar, na verdade. Mas é interessante essa persistência. O senhor ficou mais ou menos congregando nela há quantos anos, basicamente, o senhor lembra? Fiquei congregando nela aproximadamente uns 2 anos. Uns 2 anos? Uns 2 anos. E ela era pentecostal, no caso? Era pentecostal. Pentecostal, né? Pentecostal. E saindo dela, o senhor foi para outra igreja pentecostal? Como foi que nasceu o projeto aí do senhor começar a desenvolver no ministério? Você já começou a desenvolver no ministério dentro dela? Ou depois que o senhor saiu dela em outra igreja? Como foi? Eu comecei lá no Ministério de Louvor. Quando fui para outra igreja, eu comecei a fazer o trabalho de evangelismo, né? Fazer evangelismo no pronto-socorro municipal, pronto-socorro pediátrico, ali na Imbitiba. Antigamente era ali. Comecei a pregar ali. Depois de um tempo, eu comecei a pregar na igreja, ter oportunidade de estar servindo a Cristo também, levando a palavra do Senhor. Isso o senhor lembra um ano mais ou menos? Não, né? Mais ou menos, acho que 99. 99 o senhor começou mais ou menos a desenvolver dentro desse ministério. Primeiramente no ramo da música, foi isso? Primeiramente no ramo do louvor. Ministério de louvor. E depois começou a entrar na área do evangelismo e palavra, né? Na realidade, eu entrei no Ministério de Louvor porque ficou sem nenhum instrumentista na igreja, né? Aí eu tocava um pouquinho: pastor, rapaz, estamos precisando de você. Falei: pastor, mas eu não sei muito não, mas dá o teu jeito aí, estuda. Aí fui jogado à força. Aí pronto, aí teve que desenvolver, querendo ou não, né? Verdade. Querendo ou não, teve que desenvolver. Isso aí é algo muito importante, força de vontade, né? É algo que Deus vê. Aí nessa outra igreja, o senhor passou ainda quanto tempo nela ainda? Qual foi a igreja, a outra? O senhor lembra o nome? A igreja Ebenésia, pastor Paulo Brant. Ebenésia. Essa eu já ouvi falar. Não tem mais em Macaé, não. Essa não tem mais em Macaé, não. Mas essa eu já ouvi falar, Eu já ouvi falar. Há um tempo atrás, já ouvi falar nela. E conheci até um jovem que era de lá, um jovem aqui da Barra, se eu não me engano, que era de lá. E essa eu já ouvi falar, mas não existe mais mesmo. Não existe mais. Se fez junção com outra. Fez junção com outra, né? E dessa o senhor passou ainda quanto tempo nela ainda? Uns 3 anos, 4 anos. Uns 3 anos? Uns 3 anos. Foi dela que o senhor saiu e adentrou no Ministério de Madureira, que o senhor tinha falado comigo, né? Ou não? Eu congreguei na Bom Sucesso. Era Bom Sucesso? Pastor Ari. Aí quando eu fui para Trajano de Moraes, que eu fui para Madureira. O senhor passou um tempo morando em Trajano ainda? Morei 5 anos. Em Trajano, né? Aí lá o senhor foi pro Ministério de Madureira. E depois regressou para Macaé novamente? Regressei. Isso em qual ano? Foi em 2007. 2007. Qual foi o ano que surgiu a igreja Palavra e Fogo?
Foi no ano de 2008, 2009 aproximadamente. Que surgiu... Na realidade, começou como um ponto de pregação, né? Sim. Na garagem lá da casa do meu pai. E com o tempo abrimos o ministério, quer dizer, nasceu o ministério Palavra e Fogo. Isso no ano de 2008, quando o senhor veio de Trajano de Moraes, é isso? Lá o senhor já tinha sido pastor setorial de alguma igreja lá? Eu pastoreei a igreja de Barra do Espaço, de Visconde do Imbé, e pastoreei também a igreja de Trajano. Isso, e pastoreei tudo também Campo de Madureira? A igreja de Triunfo em Madalena, Campo de Madureira. Tudo em Campo de Madureira, né? E isso foi do ano de 2003 para 2007, não, né? Se eu lembro mais ou menos os anos que o senhor passou lá, por lá de Trajano. É aproximadamente isso. Isso, né? Mas aí quando o senhor voltou para cá, que veio nascer, digamos assim, a igreja Palavra e Fogo, no ano de 2007, né? 2008. Basicamente isso aí. Como foi esse projeto? Foi mais por causa da mudança mesmo, de lugar? É porque quando eu fui para lá, eu era um diácono, né? E lá eu fui levado ao presbitério. Fui levado depois a ser consagrado a ministro do Evangelho, pastor Fidel. Na época me levou lá em Campo Grande, né? Onde ele levou também outro obreiro para ser consagrado. E lá a gente foi consagrado a ministro do Evangelho. Aí começou a desenvolver. Aí o senhor começou a servir como ministro no Campo de Madureira ainda. Nessa outra igreja que o senhor tinha passado, Ebenezer, né? O senhor já tinha também sido pastor setorial nela ou não? Não. Lá eu pregava, eu dava discipulado, mas lá eles tinham uma doutrina que não consagrava obreiro que não fosse casado. Solteiro, né? Solteiro, né? Você podia pregar, você podia evangelizar, você podia ter algum departamento, mas não podia receber nenhuma consagração. E nessa época você era solteiro ainda? Era solteiro. Quando você foi morar lá da Serra, o senhor era casado, já era casado ou era solteiro ainda, morar com seus pais? Eu tinha 1 ano de casado. Minha esposa era de Trajano de Moraes, que me impulsionou a morar lá. Levou a força, né? É muito importante isso. Sabemos que de lá começou o Senhor trabalhar para desenvolver o ministério dele em sua vida, né? O ministério de servir. Sabemos que não é fácil. E obviamente a maioria das vezes é assim. O Senhor desenvolver alguma coisa que Ele tem para fazer em nossa vida, muitas vezes tem que deixar a gente sozinho com Ele. Sozinho com Ele, aí começa aquele trabalhar, aquele movimentar, para que nós venhamos estar aprendendo a ter intimidade com Ele, a depender apenas dele em certas situações que, se nós estivermos junto com a família não vai deixar a gente passar por essa situação que vai querer tirar da gente de lá. Mas quando está a gente com Deus, moldando, trabalhando, aí nós aprendemos a desenvolver um pouco mais no ministério. E do ano de 2007 a 2008 para cá, nasceu a igreja Palavra e Fogo, já no aeroporto, é isso? Sim. Já no aeroporto, dentro da garagem, né? Na época... Era um ponto de pregação. Era um ponto de pregação, né? Dentro da garagem, começou a servir. Na época o senhor já tinha instrumento de música? Como foi? Só o senhor e sua esposa? Como foi que participou isso aí? Na época seu pai já era evangélico, já sua mãe, ou ainda não? Ele estava começando a caminhar. Já estava dando os primeiros passos. Estava dando os primeiros passos na fé, né? Estava dando os primeiros passos. Começou a desenvolver já dentro, isso no ano 2007. Tá com muito tempo que seu pai e sua mãe faleceu? Meu pai faleceu tem aproximadamente 1 ano e meio. E minha mãe tem aproximadamente 1 ano. Bem recente, né? Bem recente. Bem recente. Então já passaram muito tempo ainda com o senhor na igreja ali ainda, né? Passaram bastante tempo ainda. Meu pai ele se tornou presbítero. Se tornou presbítero ainda da igreja, né? Minha mãe era tesoureira. Tesoureira. Passou bastante tempo servindo aí do Senhor, né? É muito importante, é muito interessante. Na igreja também, lá na igreja também é assim. O meu pai, ele é o meu segundo. Meu pai é o meu segundo. É o meu vice. É muito comum ver o pai
dirigindo o filho, né? Mas é um grande privilégio também quando o filho consegue ser um exemplo para o pai. É privilégio que poucas pessoas vão entender o que é isso, né, meus irmãos? Até porque na realidade o grande exemplo do filho é o pai. Do filho é o pai. Mas o Senhor nos ensinou isso, né? Converter o coração dos pais dos filhos e também o coração dos filhos ao pai. Isso é algo muito importante quando nós aprendemos a servir. Quando nossa família está desestruturada, você filho, você de menor idade, quem sabe você que não tem, quem sabe, uma certa capacidade, o Senhor quer te usar para moldar e trabalhar dentro da estatura de tua família. Eu já tive o privilégio de ouvir meu pai falando que queria ser como eu. Tive esse privilégio. Sabe que privilégio é esse? Se na hora que a gente escuta, dá vontade de chorar. Uma coisa, o pai olhar pra gente e falar que queria ser como a gente era. O grande exemplo que nós somos dentro da nossa casa, dentro de nossa família, dentro daquelas pessoas que estão sobre nossa roda. É importante nós sermos este exemplo. E o pastor Roosevelt, como já teve o privilégio também de estar pastoreando o seu pai, muitas pessoas falam que é difícil, isso, aquilo, outro, o pai não vai respeitar. Respeita bastante, não respeita? Respeita sim e obedece. É isso aí. Né? E era muito bom, né? A gente fazia culto, se reunia, fazia culto de oração, buscava Deus. É muito bom quando a família serve a Cristo, né? É um privilégio muito grande. Minha mãe, antes mesmo, um dia antes dela ir pro CTI, né? E ficar ali, depois ela ficou no CTI, não saiu mais de lá, faleceu, né? Mas um dia antes nós estávamos adorando a Deus, fazendo um culto em casa. E ela muito debilitada, mas ali cantava, adorava, né? E é um privilégio a gente saber que um dia a gente vai ter a certeza e a convicção de que iremos encontrar com a nossa família na glória. É isso. Nessa época, um ano e meio basicamente, que o senhor perdeu seu pai e sua mãe, foi de Covid? Foi. Os dois faleceram de Covid? Na realidade, meu pai, ele teve um infarto cerebral. Metade do cérebro dele deixou de funcionar. Ele já vinha debilitado. Então. Aí quando ele foi pro hospital, né, ali ele pegou a Covid no hospital e ficou internado durante um mês ali no HPM, no CTI, com Covid. Ele não... Já debilitado, né, por causa Isso, no infarto. do infarto cerebral, metade do cérebro dele não estava funcionando. Mas aí no caso ele já pegou o Covid dentro do hospital. Dentro do hospital. Depois de estar lá sobre a observação, digamos assim, mas ele inconsciente, como que ele estava já? Ele estava inconsciente, a gente dava banho nele, dava comida na boca dele, ficou inconsciente. Ficou inconsciente, né? Partiu, já estava bastante debilitado. Isso é algo muito profundo, né? Perder logo o pai e a mãe, assim, recente, né? A diferença de pouco tempo de um para o outro, assim. Obviamente é um pacto muito grande, né? Dentro da família e até mesmo dentro do ministério, já que um era presbítero, né? A outra era tesoureira. Então até mesmo para dentro do corpo da igreja tem aquele certo encontro, né? Tem, com certeza tem. Obviamente tem aquele pacto muito grande, mas o Senhor, ele molda, prepara e trabalha, né? Verdade. Isso aí ele tem feito em nossas vidas. Mas, pastor, depois que o Senhor começou a dar esses primeiros passos da igreja, obviamente não é fácil, né? No início nós passamos por muita dificuldade, muitas dificuldades mesmo, bastante dificuldade que nós passamos, mas todavia, quem foi que começou assim vir ajudar o senhor? Foi o seu pai, a sua mãe, ou teve pessoas que começou a vir ali ajudar no ponto de pregação que vocês abriram? Como foi que aconteceu isso aí? Ou foi tudo alma ganha ali no momento? Meu pai e minha mãe começaram a ajudar ali, juntamente também com minha esposa, né? E algumas pessoas começaram a se converter, a voltar para Jesus. Ali a minha prima, que é missionária Lília, também o presbítero Márcio, né? Que é o esposo dela, também começou ali juntamente conosco. Começamos a cultuar a Deus aos sábados, né? Todo sábado? Devido que era um ponto de pregação, a gente não era igreja. Uhum.
E muitas vezes a pessoa aceitava Jesus e ia para outra igreja, para denominação. Porque até então nós não éramos igreja, nós éramos um ponto de pregação. Estava apenas iniciando ali uns trabalhos, como os irmãos gostam muito de falar, né? É bastante interessante, né, que como o Senhor trabalha, como Deus trabalha em nossas vidas. Ao menos de se esperar, Deus parece que, obviamente, né, antes de preparar o lugar, o ponto, primeiramente Ele prepara a gente, né? E assim aconteceu quando Ele permitiu que, se eu fosse por lá de Trajano de Moraes, já começar a entender ali o que é um pouco pastorear, cuidar, para depois ter o privilégio de estar entregando algumas pessoas da sua própria família em suas mãos. Sabe que privilégio grande é esse? Isso é algo muito complexo, porque na realidade é o que eu sempre falo lá na igreja. Tem muitas pessoas que estão indo por fora, que prega o que quer, onde ninguém conhece ele. Isso aí é fácil. Difícil é tu pregar pra tua família. Como eu falo aqui, ó, tá bem minha mãe que não deixa eu mentir. Eu falo dessa jeito na igreja. Tá bem que o meu pai que não deixa eu mentir, tá do meu lado. Vai inventar história como aqui agora? É porque é muito fácil, a pessoa tá lá, ninguém conhece ele, fala o que ele quer, o que ele pensa. Ah, não, já fui lá no Japão. Ué, não tem ninguém pra falar que ele não foi, tem que acreditar que ele foi no Japão, né? Agora, quando tá ali o pai, a mãe, quando tá ali aqueles parentes próximos, que conhecem os teus passos, conhece, pra pessoa ter aquela influência familiar, tem que ser uma pessoa primeiramente verdadeira, né? A pessoa tem que crescer da maneira certa, porque senão não dá certo, ali não dá certo não. E o grande desafio pastorear a família é exatamente essa, porque são pessoas que te conhecem, pessoas que esteve contigo, pessoas que, vamos lá, nos alimentaram, no meu caso da minha mãe, do meu pai, pessoas que estiveram conosco ali, conhecem exatamente os nossos passos. E obviamente isso é um grande desafio, mas sinceramente é muito recompensador. É muito recompensador. E eu tenho certeza que tudo que Deus faz, Ele não erra. E hoje a palavra e fogo tem... Quantas congregações ela hoje? Tem 3 a igreja e mais 2 congregações. Total igreja, 3, né? 3 congregações. E tem uma construindo. Tem uma construindo. Cabiúnas, né? Mas já é um ponto de pregação. Já é um ponto de pregação dentro de Cabiúnas, né? Obviamente isso não foi de uma hora para outra, né? A igreja mais antiga é a do aeroporto, né? Aeroporto. E a de lá depois foi aonde? Em Gazeira. Em Gazeira. E a de Engazeira já tem quanto tempo? Se não me falha a memória, acho que é 12 anos ou 13 anos. Tem 12 anos já a congregação de Engazeira. Obviamente já tem uma história, uma estrutura, né? Mandar um abraço pro povo lá de Engazeira, pastor Josia, a igreja lá. Inclusive tá tendo culto lá agora, né? Tá tendo culto lá agora, um abraço pro pessoal aí. Um dia eu vou lá, tá? Um dia eu vou lá. Os irmãos aí também do Lagomar também, um abraço para vocês da congregação da Palavra e Fogo aí também do Lagomar. O Senhor abençoe a vida de vocês. Os irmãos também aqui do aeroporto, né? Do aeroporto, para os irmãos do aeroporto. Amém, que Deus abençoe cada grande um dos abraço irmãos. Lá. Pastor Carlos, abraço aí também. Tá glória. Os irmãos aí são bastante animados, recebem a gente com muito carinho lá. E é um lugar que gostei muito de estar cooperando com os irmãos lá. Qualquer dia desse aparece de surpresa lá de novo. Mas é uma grande bênção mesmo, uma grande bênção. Que o Senhor abençoe cada dia mais a vida de cada um dos irmãos. Então, o desenvolvimento do corpo ministerial é um desenvolvimento que diariamente tem o seu certo desafio. Mas hoje, como pastor, falando, é muito recompensador trabalhar para Deus. Outrora perdido, o pastor Roosevelt pode explicar exatamente sobre isso, perdido em um mundo de engano, na bebedeira, cigarro, vivendo uma vida dissoluta, enganada pelo inimigo e pelas paixões e vaidades mundanas. Hoje, ser um ministro. Depois que o Senhor aceitou Jesus, passando por essa situação aí, há algum tempo o Senhor já pensou em parar? Bebendo, fumando. Nesse período que o Senhor estava indo na igreja, o Senhor pensou em parar, falou, não vou mais, vou desistir por aqui. Já passou? Não, nenhuma situação. Nenhuma situação. E depois que entrou, começou a servir a Deus no corpo ministerial, o Senhor já pensou em desistir e parar? Fala, não, de forma alguma. Nunca pensou em desistir nem parar, né? Já pensei em estar de frente da obra, né? Passar, botar outra pessoa na frente, mas continuar fazendo a obra, continuar pregando, continuar evangelizando, continuar
levando a palavra do Senhor. Isso é muito importante. E eu tô falando de pessoas que passam dificuldade, tá? Tem pessoas que não passam absolutamente nada e falam, eu vou parar, eu vou desistir. Porque é difícil. Porque é difícil. É o grande, meu irmão, eu falo pra você, o grande peso daquele que é chamado é saber o peso do chamado. Tem pessoas que sabem o peso do chamado. E essas pessoas são as verdadeiras pessoas chamadas do ministério. Porque a pessoa que não conhece o peso da obra, deixa a obra de qualquer jeito, deixa a obra mecer, deixa a obra de qualquer maneira. Mas uma pessoa que reconhece o peso da chamada, a pessoa pode até ir, mas sabendo o peso que tem a chamada. E a pessoa que tem o privilégio de servir, sabe que servir é um privilégio, fala, posso passar por que for, mas eu não paro. Ah, não, estou passando por isso, por aquilo, outro, não desisto. Não quero cessar em momento nenhum. Porque primeiramente é o grande privilégio da onde o Senhor tem nos tirado, nos resgatado, nos redimido. E hoje estarmos aqui servindo ao Senhor, pastoreando uma igreja. Sabemos que isso é um grande privilégio, um grande privilégio. E aqui eu trago o pastor Roosevelt aqui, outrora. Foi um ano, não foi para se fortalecer na igreja, um ano basicamente indo para a igreja, buscando aquela libertação constante, né? Constante. E sabemos, meu irmão, que nada é de uma hora para outra. Nada acontece assim, ó, de uma hora para outra. É essencial a pessoa persistir, a pessoa lutar, a pessoa correr atrás do seu objetivo. Isso é em todas as áreas. Se você quiser um trabalho, por exemplo, você tem que chegar lá o primeiro dia, tu vai errar o que tu faz nas primeiras semanas, mas se tu desistir, tu nunca vai desenvolver na profissão. Então tem que persistir na profissão, correr atrás, aprender. Assim também é igualmente na vida cristã. Se qualquer deslizezinho tu querer parar, vou desistir, vou correr fora, já tentei isso já 6 meses e não deu certo, é todo dia orando, isso, aquilo, outro. Teve uma certa feita que eu fui na casa de uma irmã, isso ainda quando ele estava lá no Piauí, servindo lá pastoreando a igreja em uma cidade lá. Uma irmã olhou para mim e falou, pastor, será que eu vou ter mesmo que viver de joelho? Eu vou ter que morar de joelho dobrado, porque eu oro e nada acontece. Obviamente, a pessoa não tem que viver de joelhos dobrados, né? Mas a primeira coisa que tem que fazer é crer naquilo que está pedindo. É confiar naquilo que a pessoa quer. É uma palavra que eu gosto muito de falar. Antes de alguém chegar para você e falar que tu é abençoado, tu tem que crer que tu é abençoado. Antes de qualquer pessoa chegar para falar que tu vai conseguir, primeiramente você tem que crer que você vai conseguir. Porque se você decidir parar, a tua fé é pequena. E em pouca fé, dificilmente, meu irmão, dificilmente Deus muda essa situação. Então é essencial. Você vai ter um futuro brilhante na presença do Senhor ministerialmente. Mas eu falo para você, tem que persistir. Você não pode parar, você não pode desistir, porque o Senhor que nos chama, Ele nos capacita. O Senhor que nos chama, Ele nos fortalece. Se você está cansado, não se preocupa, apenas confia no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças e com asas como um que de águia voarão até atingir o céu. Então é muito importante você continuar nesta pegada, continuar nesta fé, continuar nessa posição, porque o Senhor Deus, Ele tem te fortalecido. O pastor Rússio, o senhor tem algum conselho, alguma palavra para passar para o pessoal que neste momento estão passando por situação complicada, estão querendo pensar em desistir, em parar? Vamos lá, pastores também, ministro, na verdade não precisa ser nem ministro de grandes igrejas. Eu já vi pessoa dirigindo igreja com 2 pessoas falando que não ia aguentar pastorear mais porque estava passando com muito problema. Isso com 2 pessoas com 2 pessoas na igreja, vê se pode um negócio desse. Mas na realidade a nossa situação muitas vezes é essa. Tem situação que nós passamos que é trabalhoso. E pastor Rússio, você tem algum conselho para passar, alguma palavra pastoral para direcionar tanto para o crente como para o ministro que está servindo o Senhor? O nosso exemplo é Jesus. Ele não desistiu, né? Mesmo passando todo aquele sofrimento, sendo crucificado, sendo torturado, Ele não desistiu de nossas vidas. Então nós também não podemos desistir. Nós temos que continuar nessa labuta, nessa obra, porque aquele que nos chamou é fiel para poder estar nos entregando a nossa vitória, né? Você que está pensando em desistir, a Bíblia fala sobre a perseverança. Certa feita, um pastor jovem, ele já havia iniciado a obra do Senhor 2, 3 vezes. E ele falou, qual o segredo, pastor?
Eu falei, o segredo é ter perseverança. Que quando você persevera, Deus ele vai mover as suas mãos sobre a obra dele, sobre a sua obra, e vai agir de maneira poderosa. Amém? Então não desiste, persevere, que com certeza Deus tem promessa para nossas vidas. Isso aí é algo muito, muito tremendo. Eu estava ontem à noite, o pastor falando aqui me lembrou, eu estava ontem numa mentoria com 2 homens muito renomados, bastante conhecidos e muito abençoados, nos ensinando. Ontem, a partir das 10 horas da noite, tivemos uma mentoria muito boa e ele falou exatamente a respeito disso aí. O pastor Silas Malafaia e o pastor César Cavalcante. Ele comentando um pouco o Silas Malafaia em especial. Um irmão que estava também dentro da mentoria vai direcionar uma pergunta para ele falando a respeito do ministério. Como que ele fez para expandir o ministério, para crescer o ministério, que muitas vezes nós tentamos e não conseguimos. E a palavra que o pastor Silas Malafaia deixou ontem como orientação para ele foi essa: meu irmão, você conhece a tamareira? O pé de tâmara é uma árvorezinha que nasce no deserto. Essa tamareira, antes dela crescer, ela primeiramente passa anos e anos crescendo apenas as raízes para baixo. Ela passa 5 anos, 6, 7 anos crescendo apenas a raiz. Antes de crescer um palmo para cima, ela tem que chegar a 5 anos de crescimento, 6 anos de crescimento, 7 anos de crescimento, até 12 anos de crescimento, raízes abaixo. Mas depois que a raiz dela atingir uma certa profundidade, em 3 anos, em 4 anos, ela fica uma árvore muito enorme. E dela saiu tão conhecido mel silvestre. Aí ele tomou o outro exemplo, uma pessoa que pegou e plantou um bambu chinês. Pode todo mundo olhar e falar, aí não vai crescer, não vai dar nada, deixa lá, larga. Mas aquele que plantou fala, eu plantei bambu chinês e eu vou ver crescer o bambu chinês. Pode passar o tempo que for, mas eu vou ver brotar sobre essa terra o bambu chinês. O grande exemplo e o grande, digamos assim, o conselho ministerial é apenas persistir, apenas continuar. Nada é de uma hora para outra. É o que o pastor Silas Malafaia estava falando nesta noite de quinta-feira. Nada acontece de uma hora para outra. É importante nós aprendermos a esperar um pouco. Nada é do nosso tempo e nem da maneira que nós queremos, mas sim do tempo de Deus, no querer de Deus e na vontade de Deus, pois apenas a vontade dele é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. E sinceramente nós temos que aprender a esperar. O grande problema, pastor Roosevelt, é quando uma geração prematura quer tudo prematuramente. Este é o grande problema. Ah não, mas fulano deu certo. É como o pastor Silas Malafaia estava falando ontem. O pessoal olha para o tamanho da vitória em Cristo, da igreja, e olha assim como se fosse do dia para a noite, mas não. Ele falou que só de pastor ele tem 30 anos de pastor. Mais de 30 anos pastoreando. E obviamente antes dele essa igreja existia. Não foi nada de uma hora para outra. Por mais que ele assumiu o pastorado que se tornou Vitória em Cristo, agora depois que o sogro dele morreu, mas ele já é pastor há 30 anos. Há mais de 30 anos, a maneira que ele falou. Há mais de 30 anos. E ele contemplou um pouco do crescimento e ele percebeu que não foi nada. De uma hora no dia para a noite, digamos, de uma hora para outra. Teve um momento de espera. Teve momento, ele comentando também um pouco a respeito da Central Gospel. Teve um tempo que ele pegou a Central Gospel e colocou na mão de algumas pessoas. E veio a crise. Quando veio a crise, o povo não soube administrar. E ele teve que pegar de volta, porque senão o povo tinha deixado a Central Gospel fechar. Porque tem pessoas que nunca passaram por crise, já pegaram a obra pronta, nunca passaram por crise e não sabem o que é enfrentar uma crise. E qualquer crisezinha vai parar. Por isso que é importante nós batalharmos e pelejarmos neste momento de crescimento. Porque se futuramente vir qualquer crisezinha quando a obra estiver grande, nós vamos saber e Deus pode resolver esse problema. Agora tem pessoas que não pegam nenhum problema, nenhuma dificuldade, já pega a obra toda pronta, toda fantasiada, toda bonitinha, vamos lá, com não sei quantos mil membros, isso, aquilo, outro. Vem uma crise, fala, não, entra até em depressão, como eu já vi situação de pastor entrando em depressão.
Porque tem pessoas que nunca pegaram crise, nunca cresceram. Por exemplo, uma pessoa que hoje é pastor, não sabe nem o que é de ser diácono, nem o que é ser presbítero, muito menos o que é um missionário, não sabe nem o que é isso. E o grande problema é essa, uma geração prematura, que é tudo prematuramente. Mas aprenda a plantar. Quanto mais você planta, mais você colhe na presença de Deus. Deixa passar 10 anos, 15 anos, tu tá no centro da vontade de Deus. Ah, fulano fez isso e aquilo deu certo. Tu não é fulano. Faça da maneira que Deus tem colocado em teu coração. Persista, luta e se entregue. Porque Deus é fiel em mim e em tua vida. Vamos entrar aí no intervalo e logo nós estamos de volta na nossa etapa final dessa sexta-feira do programa Mensageiro da Verdade. Mensageiros da Verdade. Um programa da Assembleia de Deus Desperta-me para Almas. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. E aí, gostou da programação? Anuncie aqui. Nosso WhatsApp 992060056. Rádio Macaé Gospel. Aqui, seu negócio dá certo. Continue sintonizado na Rádio Macaé Gospel. Já voltamos. Rádio Macaé Gospel, seu portal de música, informações, entretenimento e da palavra de Deus na internet. Aplicativo na Play Store e no Radiosnet de Macaé, Rio de Janeiro, para o Brasil e o mundo ouvir. Rádio Macaé Gospel, salvando vidas através do louvor. Mas ainda Assembleia de Deus, resgatando almas perdidas. Convida todos para nossos cultos. Terça às 19 horas, culto de libertação. Quinta-feira às 19 horas, culto de avivamento. Sábado às 15 horas, tarde da bênção. Domingo às 18 horas, culto da família. Nosso endereço, Rua São José, número 128, ao lado do Hortifruti, Asa, no Botafogo, em Macaé. Assembleia de Deus, resgatando almas perdidas. Pastores Edna Valentim e Alcir dos Reis. Está pensando em dar uma melhorada no teto? Eu tenho uma boa opção. Procure hoje mesmo a Metromix Decorações. Lá você encontra forro removível em isopor térmico e acústico e muito mais. Somos referência nos serviços de igrejas e galpões. Nossa instalação é imediata e com o melhor preço do Rio e região dos Lagos. Faça hoje mesmo seu orçamento sem compromisso. E para facilitar, dividimos em 12 vezes no cartão de crédito. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 21 96551 8919 e fale com Denilson. Metromix Decorações. Assembleia de Deus, Missão Avante. Nossos cultos, sexta-feira às 19 horas, culto de libertação. Sábado de 8 às 10 horas da manhã, consagração. Domingo às 18 horas, culto da família. Venha nos fazer uma visita. Nosso endereço, Rua Lenira Moraes Soares, número 80, no Morro de São Jorge, em Macaé. Pastor Presidente Cristiano Silva e missionária Laís Benavenuto. Assembleia de Deus, Missão Avante. Lugar de gente feliz. Tá cansado de pagar canais de TV caro? Vem pra Inovare, um novo jeito de assistir TV. Tenha todos os canais de TV abertos e fechados, incluindo Combate, Telecine, Premiere e muito mais por apenas R$35. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 22 98845 5112. Atenção, você tem um sonho, um desejo de se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Chegou sua hora. Escola Teológica Forjados na Mão de Deus. Temos básico em teologia, temos médio em teologia, temos curso de capacitação de obreiros. Professor Pastor Washington Oliveira, bacharel em teologia, juiz de paz eclesiástico e capelão. Entre em contato conosco pelo telefone 22 99760 1094 e 22 99780-2754. Escola Teológica Forjados na Mão de Deus.
pastores e dirigentes de igrejas. Pensou em colocar uma programação numa rádio? Venha hoje mesmo colocar sua programação na Rádio Macaé Gospel. Temos preços promocionais para esse mês. Entre em contato hoje mesmo pelo Zap 22 992060056 e venha pregar o Evangelho para o Brasil e o mundo ouvir. Rádio Macaé Gospel, salvando vidas através do louvor. Atenção cantores, a Incendeia Music ajuda você a divulgar seu single no YouTube e nas plataformas digitais. Venha fazer parte desta parceria com a dupla Daniel e Samuel. Não consigo viver sem a glória de Deus, já não há meu ser. Cantora Bárbara Willy. Mas escute mim, o que vou lhe falar. Cláudia Flores. É tempo de florescer, suas raízes vão crescer. Cantor Márcio Silva. Por isso eu te peço, meu Pai, me aceite, até como escravo preciso voltar. Auriane Braga. Preparem o caminho pro Senhor passar, preparem o caminho pro Senhor passar. E muitos cantores já estão divulgando conosco. Não perca tempo, ligue agora 22 99784 8037. 12 de junho, Dia dos Namorados. Essa data especial faz referência ao amor, ao afeto e ao carinho entre casais apaixonados. E nesse dia especial, os casais aproveitam para trocar declarações de amor, presentes, surpresas e outras diversas formas criativas de aproveitar essa data comemorativa. Assembleia de Deus, Ministério Desperta-me para Almas. Endereço Rua W16, entre a W1 e W5, próximo ao Colégio Radan, número 58, no Lagomar, em Macaé. Pastor Presidente, Pastora Daelson Gomes. Dias de culto: terça-feira, culto de ensino da palavra às 19 horas. Quinta-feira, culto de oração às 19 horas. Domingo, culto de adoração às 19 horas. Assembleia de Deus, Desperta-me para Almas. Uma igreja que ama a palavra. Uma igreja que ama almas. Atenção, cantores de todo o Brasil! Chegou para você a oportunidade de destacar suas músicas e alavancar sua carreira. Você tem músicas gravadas no CD, EP ou single? Venha divulgar suas músicas na Rádio Macaé Gospel. Temos um programa de segunda a sexta-feira onde tocamos as músicas dos cantores parceiros. Temos cantores parceiros em todo o Brasil. Venha ser nosso parceiro também e você torna-se nosso parceiro por 6 meses. Não é legal? Então corra, ligue agora mesmo pelo WhatsApp 22 992060056 e venha ser parceiro da rádio que é sucesso no Brasil e no mundo. Rádio Macaé Gospel, a rádio da parceria. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Águia. Dias de cultos: quarta-feira às 19h30, culto de oração. Sábado às 9 horas, consagração. Domingo às 9 horas, escola bíblica dominical e às 19h30, culto de adoração. E no segundo domingo do mês, Santa Ceia. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Águia. Pastor Presidente Washington de Oliveira e missionária Vaneide de Oliveira. Nosso endereço: Avenida Belle Mussi, número 61, no Bosque Azul, em Macaé. Igreja Pentecostal A Marca da Promessa. Visite um de nossos cultos. Domingo, às 19 horas, culto de louvor e adoração. Terça-feira, culto de ensinamento. Quarta-feira, campanha da família. Quinta, às 16 horas, círculo de oração. Sexta, às 19 horas, campanha de libertação. E sábado, às 8 horas da manhã, consagração. Venha receber mais de Deus na Igreja Pentecostal A Marca da Promessa. Rua das Orquídeas, número 29, Nova Esperança, em Macaé, Rio de Janeiro. Pastores Presidentes: André Carlos e Vânia Castro.
Atenção! O programa dos cantores parceiros da Rádio Macaé Gospel, que é apresentado de segunda a sexta de 10 ao meio-dia, a partir do dia 6 de junho, terá um novo horário. Será de segunda a sexta, de 22 à meia-noite. A pedidos de muitos ouvintes nesse horário, alguns cantores e ouvintes terão como ouvir, pois estarão em casa, já que no outro horário a maioria trabalhava e não tinha como ouvir. Pensando nisso, a produção da Rádio Macaé Gospel resolveu mudar o horário para melhor lhe atender. Não percam o novo horário do programa dos cantores parceiros a partir do dia 6 de junho, aqui na Rádio Macaé Gospel. Atenção Brasil, você está sintonizado na melhor rádio, a maior potência do rádio na comunicação, Rádio Macaé Gospel. Esta é a voz do estado do Rio de Janeiro, a melhor programação show music da internet, divulgação da palavra de Deus, louvores, esporte, notícias, informações, prestação de serviços e utilidade pública. Uma rádio sempre pensando na comunidade, sempre resgatando e divulgando a cultura popular para os 4 cantos da terra. Baixe nosso aplicativo na Google Play Store e acompanhe toda a nossa programação a nível de Brasil e o mundo. Rádio Macaé Gospel, a voz do estado do Rio de Janeiro, a maior potência para você. Rádio Macaé Gospel. Voltamos. Mensageiros da Verdade. Um programa da Assembleia de Deus, Desperta-me para Almas. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Vamos lá, meus irmãos, estamos de volta novamente, estamos já na etapa final, estamos encerrando mais um programa do Mensageiro da Verdade e é um grande privilégio ter você conosco até este momento. Novamente, quero te lembrar, está se aproximando a nossa cruzada evangelística, você que tem nos acompanhado pelas redes sociais, tenho certeza que você está por dentro de todo esse assunto aí, ser realizado dia 18 agora de junho, vamos estar lá no bairro do Lagomar, divulgando um pouco a palavra de Deus, para aqueles ouvintes que estão por lá, evangelizando, anunciando uma mensagem de salvação. E você é o meu convidado para estar juntamente conosco lá, falando um pouco que Jesus é bom, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. O que nós iremos levar para lá é apenas conteúdo para a salvação, não é nenhum evolucionismo, nem nada desse tipo. Quem me conhece sabe da maneira que nós trabalhamos, da maneira que nós ministramos. Dia 18 vai estar conosco lá um amigo meu, o presbítero Tiago, vai estar ministrando lá, muito conhecido lá no Lagomar, que aquele que estiver disponível vai lá cooperar conosco. Dia 18 vai ser na parte da tarde, até porque esses últimos dias está bastante frio na parte da noite, então vai ser na parte da tarde, às 17 horas, vamos estar lá divulgando um pouco a palavra do Senhor para aqueles amados ouvintes lá. Então vai lá, leve uma caravana, vai somar juntamente conosco lá. Eu tenho certeza que vai ser de grande produtividade para a minha e para a tua vida. Eu tenho certeza que da maneira que você chegar lá, você não vai voltar. Eu tenho certeza e convicção que Deus irá falar com você naquele lugar. Se você não tiver disposição para ir, ou estou trabalhando, alguma coisa do tipo, continua nos ajudando em oração, pedindo para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus trabalhar naquele lugar, que eu tenho certeza que esse trabalho é um trabalho a qual o inimigo tem cada dia pelejado para querer parar, mas nós sabemos que nós estamos de pé porque você está orando por nós. Então continue orando, continue aí nos ajudando com esta oração, porque eu tenho certeza que este trabalho vai salvar, vai libertar, vai transformar vidas no tempo, na hora de Deus. Eu tenho certeza que um grande reboliço vai acontecer nessa cidade de Macaé. Nosso Deus trabalhando, nosso Deus operando. E continue também divulgando essa live aí deste programa, que tenho certeza que tu já tem abençoado vidas. Esses dias um irmão entrou em contato comigo, estava bastante tempo sem falar com ele. Ele falou: pastor, o senhor não sabe aonde a sua voz está chegando.
e obviamente só está chegando porque ele está divulgando, só está chegando porque ele está compartilhando. Então, seja assim como esse irmão, vai divulgando, vai compartilhando, vai anunciando aí, porque o que nós estamos aqui é apenas anunciando a verdade, uma mensagem de encorajamento para a tua vida, de salvação, de transformação, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e a gente não pode parar de falar do que nós temos visto e ouvido. Novamente, voltando para cá, te faço convite, dia 18 de junho, às 17 horas da tarde, você é o meu convidado para estar juntamente comigo e com os demais irmãos que estaremos lá, divulgando um pouco a palavra de Deus, adorando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no bairro do Lagomar, ali na avenida W16, em frente da igreja Assembleia de Deus, Ministério Desperta-me para Almas, uma igreja a qual pastoreio ali. Tá bom? Você também é o meu convidado para estar ali nos cultos também, juntamente conosco. É muito fácil me encontrar lá, apenas culto da terça-feira, no culto de ensino. A única convicção que você vai ter, a certeza de me achar lá, é às terça-feira, a partir das 19 horas, no bairro do Lagomar. Normalmente, nós estamos saindo aí bastante, mas às terça-feira você me encontra lá e ali você irá ser bastante edificado com a palavra de Deus. Voltamos para cá para a entrevista. Estamos na nossa etapa final aí, tá bom? E que você venha ser abençoado cada dia mais com este programa. Pastor Roosevelt, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia, por ter nos tolerado até agora aí. Se tem um agradecimento a fazer, um abraço para mandar, alguma coisa que o Senhor quer divulgar da igreja, algum evento, dia de culto, tá bom? Endereço. Amém. Quero agradecer o convite, pastor Adaelso, por estar aqui, ter esse privilégio de estar aqui falando um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, e dizer que o nosso culto na igreja do aeroporto é quinta e domingo, quinta-feira às 19 horas e domingo às 18h30, ali na Rua L, número 399. Caso você queira lá nos honrar com a sua presença, cooperar conosco, vai ser bem recebido em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando o amado ouvinte, derramando as suas bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, de uma forma rica e poderosa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aí o senhor ainda prega em outros lugares ainda, louva ainda em outros lugares. O senhor quer passar seu número de telefone aí para deixar o convite aberto para o senhor aí? Ou está se privando um pouco de sair dentro da igreja, sua igreja? Assim, nós pregamos assim em alguma igreja de amigos, mas nós não temos esse ministério itinerante, porque é dificultoso a gente estar pastoreando e estarmos num ministério itinerante. Então eu sou um pouco reservado para poder sair, mas por causa do tempo também. Tá certo, mas é muito importante, né, meus irmãos? É muito importante. Pastor, você tem um evento que vai realizar lá, dia 2? Dia 2 de julho. Isso. Nós vamos fazer um evangelismo na Rua L mesmo, em frente à nossa igreja. Vamos estar lá, o pastor Adaelso vai estar pregando. Sei, qual vai ser a hora lá? Que horas vai ser? Vai ser às 16 horas. 16 horas, dia 2 de julho. Dia 2 de julho. Aí, meu irmão, você também é o nosso convidado. Ele está lá, o pastor Roosevelt me fez, nos deu a obrigação de estar ministrando no dia do nosso aniversário, né? Falou, pastor, dia 2 de julho, vamos fazer um evento aqui, o senhor vai vir ministrar aqui. Eu falei, pastor, é o meu aniversário, mas a gente vem sim. Falar a palavra de Deus, a gente vem, com certeza. Então, meu irmão, vai me dar esse presente lá, vai lá juntamente conosco, lá dia 2 de julho, Rua L, número 399, ali no bairro Aeroporto. Fica naquela principal da Tranqueira dos Neves, o nome daquela rua lá. Aquela principal lá da igreja Rei dos Reis. Como é o nome daquela rua? Tem a rua do Rei dos Reis. Uhum. Você vai dobrar a primeira direita e depois a segunda esquerda. Pronto. Primeira direita, segunda esquerda. É fácil, tá mesmo? A rua é a rua em frente à padaria Maná Diniz. No final da rua. Final da Rua L. Maná Diniz, não é isso? É uma padaria que tem lá, você vai pegar bem no final da Rua L. Dia 2 nós estaremos lá ministrando a palavra do Senhor. Dia do meu aniversário, então vai lá, corre lá, nos conceda este presente aí, tá bom? Que o Senhor continue te abençoando, abençoando a tua casa, abençoando a tua família. Nós estamos aqui unicamente para somar. Mais uma vez,
Agradeço também pela presença do pastor Roosevelt, pastor André, que sempre está conosco aqui também. E você, ouvinte, que tem nos acompanhado. Cada um de vocês são bastante especial para a nossa audiência, para o nosso crescimento. Isso aqui é por você. Estamos aqui ministrando para a tua vida, trazendo para você o esclarecimento e também uma palavra de ajuda, um esclarecimento bíblico e ajuda para o teu ministério. Então é muito importante este crescimento. E a palavra de hoje, claramente para o teu coração, foi: não desista, não pare, prossiga como uma tamareira. Pode demorar para você ver o teu fruto, mas não te preocupa, deixa a raiz crescer para baixo, que no tempo certo você vai ver o olhozinho da tamareira brotar e a sua pequena folha crescer, crescer e crescer, e vai ter um dia, não te preocupa, que você vai colher. É muito notório que aquele que planta, ele colhe. Mas eu estou plantando há tanto tempo. Não te preocupa, quanto mais tempo você planta, mais você vai colher no futuro. Então não importa o tempo, só importa a tua persistência, a maneira que você tem lutado, a maneira que você tem desenvolvido aquilo que o Senhor entregou em tuas mãos. Ei, como uma tamareira, continue, porque o Senhor está dando o crescimento necessário para a tua raiz, porque só Ele sabe o que você vai enfrentar futuramente. Você não sabe, mas Deus sabe, e por isso Ele está te moldando no presente. E para você ter um futuro, é essencial você muitas vezes sacrificar o teu presente. Como já falou o salmista, aquele que vai chorando, levando a semente, com certeza ele vai voltar com seus molhos de alegria. Então não te preocupa, não desista. Deus é fiel e tem nos capacitado, e cada dia mais irá nos capacitar para derramar sobre nossas vidas essas bênçãos sobre medida, prometida em sua palavra e também já colhida pelos nossos ministérios, pela nossa casa, pela nossa família. Que o Senhor te dê uma boa noite de salvação para a tua casa, para a tua família. Estamos ficando por aqui, e que o Senhor em Cristo te abençoe, e logo mais estaremos de volta na próxima sexta-feira. Novidade vai ter, nos acompanha aí, tá bom? Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos fortaleça para mais uma semana de vitória. Se o Senhor nos permitir, próxima semana estamos aqui juntamente trazendo este conteúdo maravilhoso para a tua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais e mais. Que Deus abençoe nossa casa e nossa família para todo sempre, e amém, tá bom? Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel.